Olá, estudantes do nono ano! Nesse vídeo vamos falar sobre noção de gráfico da função afim. Vamos lá? Vamos pensar. O mesmo gráfico de uma função afim, sendo uma reta, será que é possível que hajam retas diferentes? Então, olha lá, mesmo sendo uma reta, é possível que hajam retas diferentes de acordo com funções diferentes? Será que é possível? É, né? Então, olha a situação aqui, ó. Y igual a 2x mais 1. Então, eu vou atribuir vários valores a x para ver o que acontece com a função. Então, olha aqui, ó. Inclusive, a tabela está horizontal, né? A gente costuma fazer ela na vertical. Então, aqui, ó. Vários valores atribuídos a x e substituindo aqui no x, eu consigo y. Então, lembrando que o 2 grudado com o x é uma multiplicação. Então, por exemplo, menos 3. 2 vezes menos 3, menos 6. Menos 6 mais 1, menos 5. Se for menos 1, 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 2 mais 1, menos 1. E assim por diante, nós temos vários valores aqui representados. Mas o que a gente pode analisar? Que conforme os valores de x foram aumentando, repare que eu comecei lá do negativo e vim caminhando, ok? O que acontece com os valores de y? Eles também aumentam. Nesse caso, também aumentou. Então, o que tem de particular nesse caso? Quando aumentamos os valores de x e os valores correspondentes de y também aumentam, dizemos que a função é crescente. Olha o gráfico dela aqui, ó. O gráfico é uma função crescente. Conforme o x aumenta, o y também está aumentando. Mas será que eu tenho que fazer o gráfico para descobrir isso? Não. Olha aqui, ó. Toda função afim é do tipo ax mais b. Lembram disso? Onde a e b são números. Pois então, quando a acompanhante de x é positivo, função crescente. Quando a acompanhante do x é negativo, função decrescente. Então, eu já tenho noção de como é o gráfico apenas olhando para o sinalzinho do A. Fácil, né? A positivo, crescente. A negativo, decrescente. Ok? Olha ali, ó. Então, aqui eu tenho dois gráficos, ó, de duas funções, menos x mais 3 e x mais 3. Repare que as duas são quase idênticas, né? A não ser pelo sinalzinho do acompanhante do x. Então, isso muda tudo, né? Porque aqui é negativo. Então, a função aqui, ó, em azul, decrescente. Aqui o acompanhante do x é 1 é positivo. Função crescente, tá bom? Então, ó, observe que as funções diferem apenas no sinal do coeficiente do x. Só que a gente tem aqui um encontro dessas duas, né? Elas se encontram num ponto ali, ó. O ponto de interseção deles. O que será que significa isso, hein? Olha lá, ó. Guarda essa perguntinha aí que ela é bem interessante. Vamos ver um exemplo. Uma caixa d'água tem capacidade para 1000 litros, só que já tem 100 litros de água lá dentro. Abre-se então uma torneira e começa a encher a caixa na razão 20 litros por minuto. Cada minuto, 20 litros, tá bom? Se a torneira ficar aberta, qual será o volume Y de água na caixa? Então, genérico. Então, tem como montar uma função aí? Tem sim, né? Quantos minutos são necessários para que a torneira encha totalmente a caixa? E qual seria o gráfico dessa função? Então, vamos ver esse exemplo. De forma genérica é muito fácil. De forma genérica você pode pensar numericamente, mas não interessa o resultado, interessa o processo para chegar no resultado da conta, né? Então, depois de 1 minuto, eu tinha o 100 mais 20. Depois de 2 minutos, 2 vezes o 20, porque é 20 por minuto, mais o 100. Em 5 minutos, 5 vezes o 20 mais o 100. Em x minutos, 20 vezes o x mais o 100. E eu tenho de forma genérica, então repare que a conta que eu estava fazendo é que eu escrevo aqui. Não importa o resultado. E mesmo que eu pense numericamente, eu não vou pensar no resultado, eu vou pensar na conta que eu fiz para chegar naquele resultado. Aí eu consigo montar a função. Montando a função fica muito fácil, porque ele quer saber quantos minutos são necessários para que a torneira encha a caixa d'água. Para encher a caixa d'água são 1000 litros. Então, no lugar do y, que representa o volume da caixa d'água, colocamos o 1000. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau, uma letra. Letra para um lado, número para o outro, eu consigo resolver, ok? E eu encontro
x igual a 45 minutos. Então, 45 minutos é o tempo necessário, suficiente para encher a caixa d'água. E o gráfico está aqui, ó, uma função crescente, ok? Quanto mais passa o tempo, mais vai enchendo a caixa d'água. Falando nisso, não podemos esquecer desse detalhe importante. Acompanhante de x positivo, função crescente, negativo, função decrescente. E temos aqui um aplicativo que pode nos ajudar muito, que é o GeoGebra. Vai lá, digita na internet GeoGebra, usa ou baixa ele, você vai ver que ele é maravilhoso e vai ajudar muito a tua vida. Nesse vídeo nós falamos sobre noção de função afim. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!